Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Com a energia mais cara, por conta da bandeira vermelha, qualquer economia é válida. E o Repórter Visual vai mostrar agora que com pequenas atitudes é possível baixar o consumo de luz sem deixar de usar os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Na casa do Edson, o valor da conta de energia elétrica é de cerca de R$ 100 por mês. Mas agora deve subir por conta da bandeira vermelha. A cada 100 kWh consumidos, há um acréscimo de R$ 4. Eu praticamente moro sozinho, mais de R$ 100 para um apartamento pequenininho eu acho muito alto. Para ajudar a diminuir o impacto da bandeira vermelha na conta de luz, nós convidamos aqui o Sérgio. Ele é engenheiro e eletricista e vai nos dar algumas dicas para economizar. Na sala, os aparelhos em stand-by, com a luzinha acesa, também consomem energia. Modem da internet, TV a cabo e o computador gastam o tempo todo. Cada aparelhinho desse daí, em média, né, ele vai consumir uns 9 watts. Vai dar em torno de R$ 4. Cada aparelhinho ligado em stand-by, consumindo uma média de 9 watts. É a mesma situação do micro-ondas e dos carregadores de celular, que consomem só por estarem na tomada. Quando a gente tira o carregador, né, desconecta o cabo, ele continua com energia aqui. Ou seja, o aparelhinho, que é o carregador, ele continua consumindo menos energia, mas ele consome uma energia residual. Isso representa um custo na energia elétrica na conta final do consumidor. A geladeira representa cerca de 20% do consumo de energia de uma residência. Evitar, por exemplo, abrir e ficar olhando para a geladeira que vai pegar, então já tem um movimento mais rápido, pega, retira e fecha a porta. E também verificar sempre a vedação, as borrachas estão bem vedadas para ver se não está escapando a refrigeração através delas. Em casas com chuveiro elétrico, o consumo de energia pode chegar a 50% do total da residência. Com pequenas mudanças de hábitos, é possível economizar. A gente fez uma conta rápida aqui, enquanto isso tudo aconteceu. Eu acho que entre 15% e 20% da conta de energia a gente consegue diminuir mudando o hábito, né? E que não custa nada. É apertar um botão, é desligar a tomada. Então, eu acho que sim, o aprendizado foi bacana. Uma doença geralmente associada à população mais velha tem aumentado entre os mais jovens, é o AVC. E uma das razões para esse aumento está no estilo de vida. 6 anos atrás, Selma sofreu um acidente vascular cerebral que a deixou com várias sequelas. Ela teve que se aposentar por invalidez e usar cadeira de rodas, mas com o programa de reabilitação da rede pública Luci Montoro, conseguiu retomar algumas atividades cotidianas. Eu não conseguia ficar sentada, eu caía para os lados. Eu esqueci os movimentos. Aí depois com a reabilitação, que é a repetição, eles conseguiram voltar alguns. Selma ainda frequenta o Luci Montoro. 2 vezes por semana participa de oficinas. Aqui a gente acaba trabalhando tanto a parte sensorial do paciente, né? Então ele tem uma estimulação tátil, de mexer com diversos materiais, de estar sentindo vários aromas. Acaba trabalhando a função manual, motora, né? De preensão fina. A gente acaba estimulando aqui para ele continuar trabalhando a funcionalidade dele em outros espaços também. Existem 2 tipos de AVC. O isquêmico acontece quando há obstrução de uma artéria impedindo a passagem de oxigênio para o cérebro. É o tipo mais comum, representa 85% dos casos. Já o AVC hemorrágico ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral. Apesar de representar só 15% dos casos, é o que causa mortes com maior frequência. A maioria das pessoas que sobrevive a um AVC acaba com sequelas. Ficam normalmente com um lado do corpo paralisado, mais fraco, dificuldade de marcha, pode ter dificuldade para deglutição, para engolir,
para comunicação. Mais de 13 milhões de pessoas sofrem AVC por ano no mundo e a doença vem aumentando entre os jovens. Existe um aumento dos fatores de risco nessa faixa etária, na faixa etária abaixo de 45 anos. Quais são os fatores de risco para o acidente vascular cerebral? Hipertensão, diabetes, sedentarismo. Então, isso tem um pouco a ver com o estilo de vida, com a falta da realização de exercícios físicos e com o próprio cuidado menor com a saúde na faixa etária mais jovem. Saúde. Vamos ver alguns sinais. Dor de cabeça. Dor de barriga. Febre. Dor nas costas. Vômito. Soro. Exame de sangue. Dor de cabeça. Dor de barriga. Febre. Dor nas costas. Vômito. Soro. Exame de sangue. Um projeto de um hospital público no Rio de Janeiro estimula crianças a escrever livros enquanto fazem tratamentos de saúde. A Alana cresceu e assim entendeu quanto aquela semente era especial. É com essa voz mansa que Ana Clara conta a história de Alana, uma menina que tem uma relação especial com o jardim dela. Uma menina estava andando pelo quintal da casa dela e achava que lhe faltava alguma coisa. E ela pensou numa sementinha que o tio dela, que morava distante, deu para ela. E dali, desde aquela sementinha, ela começou a pedir mudas para o vizinho e começou a formar um jardim. Eu gostei muito de escrever e eu também não quis escrever nada ligado à doença, eu queria escrever uma coisa diferente. A escritora de 14 anos faz tratamento A4 contra a leucemia. Esse tratamento eu aprendi muito, porque é um tratamento doloroso, é um tratamento que tanto para o paciente quanto para a família, envolve muito, tem que ser muito amor, muito carinho. Ana é uma das participantes de um projeto do Hospital Estadual da Criança, no Rio de Janeiro, criado nesse ano. Pacientes entre 3 e 16 anos são incentivados a escrever livros. Uma forma de você tirar o foco do tratamento, né? O foco nesse momento passou a ser conseguir elaborar uma história. E conseguir escrever um livrinho, conseguir contar a sua história. E as crianças, nesse momento, elas não estavam pensando no que elas estavam passando, elas estavam pensando em como eu vou contar a minha história. Ana pensa em escrever outros livros e sonha em ser médica. E tem um recado para os leitores. Quero que essas pessoas entendam que essa sementinha simboliza o amor, que o amor é o centro de tudo, de todo mundo. A gente precisa do amor para tudo nessa vida. Você conhece o termo nomofobia? Ele é usado para quem não consegue desgrudar do celular. Um hábito cada vez mais comum que pode trazer consequências físicas e também psicológicas. Facilidade para as tarefas do dia a dia e comodidade nos serviços são os motivos apontados por quem faz uso de aplicativos no celular. A gente chega sábado, às vezes vê uma receita para escolher o que vai comer no almoço, faz o pedido de uma comida, então assim, meio que toda a nossa vida a gente consegue resolver ali rapidinho em alguns cliques e isso meio que deixa a gente viciado, né? A gente não consegue pensar no que fazer sem. Existe aplicativo para quase tudo e eles proporcionam diferentes benefícios, como pagar as contas, fazer compras e até facilitar o aprendizado. Isso sem contar as redes sociais.
Mas o que muitos usuários não percebem é que o uso excessivo pode resultar em sérios problemas de saúde. Só fazer as coisas com o aparelho, tirar a atenção e a concentração, esses prejuízos são os mais comuns, além da dependência que você cria de ficar mais ansioso e ter uma dependência da própria funcionalidade do aparelho, com os aplicativos que você usa, como por exemplo, ficar irritado quando o aparelho não funciona. Todo esse sentimento chama-se monofobia, um termo criado no Reino Unido para a compulsão e dependência do uso do telefone móvel e, consequentemente, dos aplicativos. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações apontam que em agosto desse ano havia mais de 228 milhões de aparelhos celulares em uso no Brasil. Por um lado, o uso das ferramentas proporciona liberdade de comunicação. Por outro, coloca em risco os relacionamentos com amigos e familiares. Não importa onde você esteja, pare por um segundo e observe a sua volta. Quantas pessoas estão de cabeça baixa lendo ou teclando o celular? A cena virou rotina em qualquer lugar. Em casa, na faculdade, no ônibus e, é claro, no trabalho. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas devido à imaturidade física e emocional. Mas se não podemos impedir que crianças e jovens tenham acesso a novas tecnologias, é importante que adulto as oriente para que seu uso não as prejudique nem comprometa a sua saúde e segurança. Nós observamos os adolescentes muito presos hoje ao uso do aparelho, né? Sempre com fone de ouvido, jogando, em uma rede social. Então essa dependência pode causar ali uma fragilidade. Alguns criam uma vida mais virtual do que real e aí isso pode prejudicar as relações interpessoais, que ele vai ter que ter num futuro na vida adulta. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número: 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.